Oi pessoal, professor Demis falando. Nós vamos continuar com o nosso assunto de óptica geométrica. Na semana passada nós discutimos sobre espelhos planos e agora nós vamos falar sobre espelhos esféricos. Então essa aqui é uma aula introdutória. Nós vamos falar das construções de imagens a partir de espelhos côncavos e convexos, como você viu na aula teórica, tá bom? Então, nós vamos para a nossa primeira parte. Na próxima semana, a gente vai trabalhar com as equações de construção dessas imagens. Primeira questão. A figura apresenta a obra Mão com Esfera Refletora, de 1935, do artista gráfico holandês Maurits Cornelis, que se representou como uma imagem refletida em uma esfera. Então, aqui é uma obra de arte. E aí tá tendo um reflexo aqui, como se fosse uma bola espelhada, né? Sendo o artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre a imagem formada que se... Então a primeira coisa que você tem que saber é se estamos falando de um espelho côncavo ou convexo. Aqui é um espelho esférico, né? Aqui é um espelho esférico, a gente consegue observar aqui, pela distorção aqui da imagem, que ela não é plana. Então, ela é um espelho esférico. Então, você primeiro tem que saber se é um espelho côncavo ou um espelho convexo. Para você saber isso, você tem que ver algumas características da imagem. Então, a gente observa que ele está sendo formado diretamente aqui dentro, aqui, ó. A imagem está sendo formada aqui dentro. Então, ela é uma imagem virtual e ela é direita. Quando a gente fala direita, é que ela está no mesmo sentido do objeto. Para cima, aqui, ó, tudo não está de cabeça para baixo, né? Então, ela é imagem direita. Se ela é virtual e ela é direita, e então ela vai ter as características de um objeto convexo. Agora, tem que tomar cuidado. Existe uma possibilidade virtual também lá no côncavo. Vamos discutir isso aqui. Então vamos primeiro. Assemelha a classificação exata de uma imagem. Está dizendo de uma lente. Está dizendo que é uma lente. Isso aqui não é uma lente. Isso aqui é um espelho. Assemelha a classificação exata de imagem observada de espelho côncavo. Não é um espelho côncavo. É um espelho convexo. Classifica-se em menor, direita e real. Ela não é real, ela é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios, ou seja, diretamente no espelho. Quando é formado por um anteparo, que era real. Posiciona-se entre o foco e o vértice da face refletora. Então essa aqui pode ser, vou dar uma característica, porque aqui a gente não pode determinar com exatidão sem os valores onde é que ela está. Então, para a gente saber se é a alternativa D, a gente vai olhar a alternativa E. Posiciona-se entre o raio de curvatura e o vértice da face refletora. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Segunda questão. Ao posicionar a mão em frente a um espelho esférico, ali se verificou a imagem de sua mão conforme a figura a seguir. O tipo de imagem formada na mão e o espelho utilizado são, respectivamente... Então vamos observar. A imagem aqui mostra claro que a imagem ficou maior. Como a imagem ficou maior, a gente já descarta o espelho convexo. Então, se ela é maior, com certeza ela é um espelho côncavo. Toda vez que for maior, o espelho vai ser côncavo. O côncavo pode se formar maior ou menor. Já o espelho convexo são imagens menores. Como é maior, a única possibilidade é que ele seja um espelho côncavo. Além dela ser maior, ela é direita. Ou seja, ela está alinhada na mesma direção da mão. A mão está para cima, não ficou de cabeça para baixo. Quando fica de cabeça para baixo, a gente chama de invertido. Não é o caso. Então, a imagem direita. Então, a imagem que é maior e ela é direita, toda vez que a imagem for direita, pessoal, ela vai ser virtual, porque ela vai ser formada pelo espelho.
Então é virtual e côncavo. Então alternativa aí, letra A. Como atividade extra-classe, um aluno do FCE resolveu gravar um vídeo no qual utilizou-se um espelho para representar suas emoções. No trecho específico do vídeo, ele dizia que se sentia grande, com o dobro do seu tamanho. Em outro momento, ele afirmava que sua vida estava ao contrário do que devia ser e mostrava uma imagem invertida. Por fim, dizia que na situação atual do país, ele não tinha nenhuma referência política para se espelhar e colocava-se em uma posição tal do espelho que sua imagem se situava no infinito. De acordo com o enunciado, é correto afirmar que... Vamos ver lá. Pessoal, se ele tem um momento que aumentou o tamanho, que é essa partezinha aqui, ó, depois ficou invertido, então com certeza você está falando aqui de um espelho esférico. Como aumentou de tamanho, então com certeza é um espelho côncavo, porque espelhos convexos diminuem o tamanho do objeto, da imagem no caso, a imagem vai ficar menor. Então espelho côncavo. O espelho côncavo, ele vai ter duas possibilidades. Vai ter momento que ele pode ficar maior e tem momento que ele pode ficar menor. Então, vamos ver. O espelho usado pelo aluno era convexo. Errado. Não é possível saber que tipo de espelho. Errado. O espelho usado pelo aluno era côncavo. Ok. Não resta dúvida que o espelho era plano. Não, o espelho plano não aumenta nem diminui a imagem. Não é possível que o único espelho produza todas as imagens mencionadas no texto. Pode sim. Espelho côncavo pode ficar maior e menor. De modo, sempre lembrando que quando ele é menor, a imagem aqui para baixo aqui, invertida. E quando for maior, ele vai ser virtual. Pode ser virtual também. Então vamos para a próxima questão. O espelho bucal utilizado por dentista é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada, então a imagem aqui, ó, ampliada, isso aqui é a chave da questão, de um dente específico, deve utilizar que tipo de espelho? Então, pessoal, ó, espelho côncavo. Espelho côncavo pode aumentar o tamanho da imagem. Então, ele pode ser um desses dois aqui. Agora, onde ele coloca? No espelho côncavo, ele só aumenta a imagem quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura. Então, é letra B. Próxima questão. Aqui, pessoal, tem uma representação gráfica. Então, quando a luz passa paralelo, no espelho côncavo, ele volta passando pelo foco. E quando ele vai no prolongamento aqui do foco, ele bate e volta aqui, ó, passando sempre pelo centro de curvatura. O prolongamento dele vai formar uma imagem. Quando a imagem é formada pelo prolongamento, ela é uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. É importante você saber o que acontece em cada ponto aqui do espelho. A figura representa um espelho gaussiano no centro de curvatura. Gaussiano aqui, pessoal, é porque ela obedece todas aquelas equações dos espelhos que nós discutimos na aula teórica. Seu centro de curvatura C, seu ponto focal e seu vértice estão na figura. Então, aqui, ó, na posição 1, 2, 3 e 4. Se um objeto pontual colocado sucessivamente nos pontos 1, 2, as imagens conjugadas pelo espelho se formando respectivamente nas regiões. Então ele quer saber a região. Então, vamos olhar aqui a figura para a gente ver melhor. Quando ele é colocado aqui na posição 1, olha só. O raio vem paralelo, bate no espelho e volta pelo foco. Quando ele passa pelo foco, ele volta paralelo. Então, o objeto que esteja aqui na posição 1 vai aparecer aqui nessa região aqui. Quando ele está colocado na posição 2, ele vem paralelo, volta pelo foco aqui. Vem paralelo, ó, volta pelo foco.
E aí, quando ele bate aqui no vértice, o ângulo aqui ele vai se comportar como se fosse um espelho plano. Ó. Ele se comporta parecido quando ele atinge aqui o vértice. Então a imagem aqui, ó, o prolongamento desses raios vai se formar aqui. Então, esse objeto vai se formar aqui. Então o objeto 1 vai aparecer na região 2. E o objeto 2 ele vai ser uma imagem virtual. E vai aparecer na região 4. Então a resposta é 2 e 4. Só para deixar claro, aqui é uma imagem real, porque ela é formada pelo prolongamento. E aqui é uma imagem virtual, desculpa, é uma imagem real formada pelos raios. E aqui é pelo prolongamento dos raios, então ela aqui é virtual. Vamos para a última questão. A óptica geométrica estuda basicamente as trajetórias de luz na sua propagação. Dentre os fenômenos que podem ocorrer nessa trajetória está a reflexão, que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, quando incidir na superfície de separação desse meio com o outro. Em relação ao estudo da reflexão da luz e nos espelhos esféricos, analise as afirmativas abaixo. Todo raio de luz que incide no vértice do espelho gera, relativamente ao eixo principal, um raio refletido simétrico. Perfeito. Vai ficar parecido com espelhos planos. Verdadeiro. 2. Todo raio de luz que incide paralelamente no eixo principal reflete-se em direção que passa pelo centro de curvatura. Errado. Quando ele passa paralelamente, ele vai voltar pelo foco. Um espelho convexo conjuga uma imagem real invertida e menor que um objeto. Está errado, porque um espelho convexo sempre vai formar uma imagem virtual. E direita. Também está errado essa partezinha aqui. Agora, com certeza, também vai ser menor. Então, está errado. Então, a única que está correta é a letra A. Então, pessoal, dê uma estudada no livro didático, veja um vídeo sobre a temática. A gente precisa estar bem esclarecido desses temas aqui para a gente poder resolver as questões que envolvam conta, tá bom? Então, bons estudos e até mais.